lado hierárquico das empresas e salários mais baixos, e também a dupla jornada de casa, quer dizer, há uma tendência no sentido de fazer com que realmente haja uma equidade entre o homem e a mulher, tanto no ambiente do trabalho como no ambiente doméstico? Isso, assim, esse dia eu estava conversando com a senadora Marta, ela é a primeira vice-presidente do Senado mulher. Primeira vez? Primeira vez que uma mulher é vice-presidente. É a primeira vez que é vice-presidente do Brasil. É a primeira vez que é presidente da Petrobras. Então, assim, a gente vai... Hoje eu tive tantas senadoras já estão aqui, quer dizer, não é grande, mas perto do que era 4, 5 anos atrás. A mesma coisa nas empresas. Então, eu acho que é muito importante isso que eu falei. À medida que se descobre que as mulheres estão muito preparadas para esse momento da economia mundial, que é uma economia competitiva, rápida, veloz, interativa, as mulheres vão crescendo muito. E é muito diferente do que era. Hoje a gente não tem que lutar para votar, né? Como ela disse, não temos que votar para ter educação. Agora, Luiz, eu só queria levantar um aspecto do que você falou. Você citou aí o exemplo da Petrobras. Eu conversei com a doutora Graça Foster ao telefone tem 2 dias. Eu cumprimentei, eu não pude ir na posse. Conheço porque ela já era diretora de gás e petróleo, foi também da diretoria, dirigiu esse setor quando a presidenta Dilma era ministra de Minas e Energia, e ela chegou na presidência da Petrobras pela sua capacidade, pela sua experiência, não é? E ela me dizia, eu sou a única do Brasil, porque a Petrobras hoje não é grande empresa brasileira, era uma das maiores do mundo. É a única mulher. A única mulher a presidir uma grande empresa de petróleo no mundo. Mas ela está assim animada, assim como você sempre foi. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que eu queria que você ajudasse a gente a raciocinar um pouquinho mais em relação a isso. Você disse que eu também concordo, acho que a tendência é a mulher entrou no mercado de trabalho por conta da escassez de mão de obra. Logo depois da guerra, precisou, lá foi a mulher. Só que nós entramos no mercado de trabalho, mas não largamos a exclusividade dos serviços domésticos. A tendência hoje é a gente dividir também essas tarefas com os companheiros, com os filhos. E a mulher tem que entender, fez aniversário, o menino pode dar uma boneca para o menino, pode dar uma vassoura, não tem problema nenhum, não vai diminuir a masculinidade dele. É porque a gente só dá carrinho para menino, helicóptero e boneca para menina. Não pode, a gente tem que fazer o inverso também. Mas essa sensibilidade que a gente adquire, aí eles confundem muito, dizem a mulher é muito sensível. Eles confundem sensibilidade com fragilidade. Acham que a gente não tem força na hora de tomar as decisões, nem a capacidade de negociação. Mas eu acho que isso tem mudado muito, mesmo porque sensibilidade hoje é um fator importante no perfil. Olha, eu sempre gosto de falar de intuição. Olha, antigamente eu falava isso, parecia que eu era do interior, é mulher cafona, sabe? Hoje você pega qualquer livro de mestre, esses dias eu recebi um mestre, um americano, que eu fui numa palestra, assim, que escreve livros de administração, ele falando, segue tua intuição. Quer dizer, então, a intuição nada mais é do que você perceber a sua sensibilidade do que você está sentindo. Então, mudou porque as premissas que se tem poder e que se ganha dinheiro hoje são diferentes daquela época. Quando as pessoas começam a perceber isso, começa a dar valor. E também, ao mesmo tempo que a gente é sensível e chora, a gente bate na mesa e fica muito brava, né? É verdade. Eu acho que é isso. Até mais que os homens. É isso também que a gente precisa mostrar, não é? Que a mulher, ela tem a capacidade de ser sensível na hora que precisa, mas isso não impede de tomar as decisões duras, de ser determinada. E o Brasil hoje está dando exemplo, porque tem a presidente Dilma, tem agora a nova presidente da Petrobras, tem várias ministras. Várias ministras. A presença feminina no parlamento vem crescendo, ainda não suficientemente, a gente sabe. Mas no mundo da política, a senhora acha que a política de cotas dos partidos tem correspondido, tem tido eficácia no sentido de atrair o público feminino para participar diretamente? Hoje, no campo do poder, eu acho que esse é um aspecto importante da luta pela igualdade, porque conforme você transfere poder à mulher, você está transferindo também uma mudança de paradigma e a possibilidade de mudar todos os demais setores, não é? A nossa lei de cota é uma lei que determina cota de gênero para candidaturas.
não é? O que não significa dizer que ela seja eficiente. Ela foi conquistada em 1995, foi até um projeto da Marta, né? A partir da Conferência Mundial que teve das Nações Unidas sobre a Mulher na China. Eu participei, a Marta participou também, vários outros parlamentares que atuam na política hoje. Mas o que nós precisamos é de uma política mais afirmativa. Precisamos que aconteça no Brasil o que aconteceu na Argentina, o que acontece na França, o que acontece em grande parte dos países do mundo, que é você fazer uma cota diferenciada. É tipo um revezamento, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Porque o cenário partidário hoje é um cenário muito masculino. A mulher penetrar nesse campo não é fácil. Ela tem que ser muito competente, mas muito corajosa e muito determinada, porque as barreiras são muito fortes. Mesmo que ela consiga uma candidatura, ela não vai acessar o financiamento público, o financiamento do partidário. O partido vai preterir a mulher para favorecer um homem. Entendeu? Então, a gente precisa disso. Por isso que o Brasil ainda ocupa uma posição vergonhosa em relação à nossa participação do parlamento. Mas se a gente assistir esse filme, A Dama de Ferro, né? Que eu assisti agora semana passada, até fomos com duas amigas. Ganhou a melhor atriz, né? Ganhou a melhor atriz e fomos com duas amigas executivas até para a gente discutir. Não é um problema do Brasil, se vê o que ela sofreu. E ela foi a única mulher naquele parlamento, né? O que ela sofreu, e aquilo que você falou, ela tem que ser muito determinada. Eu nem estou dizendo que ela estava certa ou que está errada, eu não estou entrando nisso. Estou entrando assim, o que ela sofreu para poder ser candidata e para se permanecer, exigiu muita determinação. Então, a gente vê que não é um problema do Brasil, que lá era pior ainda. Pior. Se você analisar um pouquinho o filme, você vai ver assim. E muito interessante também, que eu quero deixar bem claro, toda vez que eu participo de programas agora nesse mês, então, é que o papel do homem é muito importante. E eu acho que a mulher tem que saber que o homem tem um papel muito importante. E ele tem que saber que a mulher é muito importante hoje na vida dele. Porque se inverter o papel também, ela discriminar o homem, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Se eu perguntasse à senhora, que medidas a senhora acha que está faltando ainda para melhorar, para aprimorar a presença da mulher na sociedade brasileira? O que a senhora diria? Eu acho, primeiro, que, como a senadora falou, é uma questão cultural. Eu acho que com esses exemplos que nós estamos dando de presidentes, de presidente de empresa, de presidente de ministério dando certo, isso é uma coisa de muito... A gente tem que torcer muito, porque nós não podemos errar. Os homens até podem dar certo, mas nós não podemos para dar certo. Então, uma questão cultural. A outra é uma questão da própria evolução da sociedade, porque não vai ter jeito, vai ter que entrar mesmo. E aí passa... Como a senadora falou, esse negócio de falar sou a favor ou não de cota tem que ser muito bem pensado, porque ela estava me falando em Amazonas. Se não tiver cota, não vai entrar ninguém, um médico do interior do Nordeste. Então, a gente, do interior... não vai ninguém para o interior, é claro. Então, não vai. Então, a gente tem que pensar muito bem que talvez, realmente, é igual às faculdades federais. Se a gente não pensar bem, não entra ninguém que não pode. Então, essas medidas que estão sendo tomadas, que tem gente contra ou a favor, tem que ser muito bem pensada para que avance mais rapidamente a inserção e menos a discriminação nesse país. E é a humanização, porque Luísa, essa mudança de paradigma que você falava, é que o capitalismo ele não pode fechar os olhos às pessoas, nem às necessidades dela, não é? Então, você investir na mulher... Muitas vezes você pagar a mulher, dar a ela uma condição para que ela tenha alguém cuidando do seu filho, já que ela não acessa a creche ou a escola pública de tempo integral, que essa deveria ser a obrigação do Estado, mas nós não alcançamos ainda esse estágio, pelo menos no Brasil e na maior parte dos países do mundo. Então, esses exemplos mostram que se você age com uma política, além de sensível, uma política de engajar a mulher, de inserir a mulher no processo produtivo, você acaba obtendo resultados muito melhores. Não é? Então, aquilo que parece que sai caro, no fundo, sai mais barato. Mas porque, assim, essa pergunta que você me fez é uma questão muito... nós, brasileiros, estamos cada vez mais tomando a noção de cidadania.
Porque à medida que você pensa no Brasil como um desenvolvimento global e que aqui vai morar seus netos, seus bisnetos, e que você tem que cuidar da sociedade, porque se você cada vez mais rico, cada vez gente mais pobre, o que vai acontecer? Independente de idealismo, nós vamos ter mais assaltos, mais roubo, mais miséria, mais gente na rua. Então, assim, à medida que a gente for desenvolvendo, se a sua empresa for muito rica, mas os seus parceiros não forem, cada vez vai ficando mais difícil. Então, quando essa noção que você tem que estar junto, Brasil, eu agora falei numa reunião, que bom que o Brasil tem 2 bancos que tem um misto de estar na Bolsa, mas porque ele pode tomar medida, pode abaixar juro, não depende só de... O Banco do Brasil e Caixa Econômica. E outros bancos da Amazonas, né? Também Banco da Amazônia, Banco do Nordeste. Que bom que tem isso, porque ajuda. Então, esse equilíbrio, se todos nós tivermos uma noção de cidadania, e na cidadania entra a não discriminação, a igualdade social e uma porção de coisa, o Brasil... E agora, como o fator econômico está ajudando muito o Brasil, hoje eu vou todo ano para Nova York numa feira, não se falava em Brasil, eu quase matava. E hoje só se fala em Brasil. Então, assim, eu ficava muito triste, que era a maior delegação e ninguém falava no Brasil. E esse ano eu voltei... Até o Bill Clinton falou 8 minutos sobre o Brasil. Ou seja, o Brasil está na moda. Eu não gosto de falar na moda, senão parece que a gente vai passar, né? Mas chegou a nossa vez. Agora, no início da nossa conversa, rapidamente, nós nos referimos a um segmento das empregadas domésticas, que é um segmento na economia brasileira muito importante e que, de certa forma, continua bastante desassistido. A senhora, como empresária, acha que a empregada doméstica merece finalmente estar inserida no contexto do mundo do trabalho de forma mais formalizada, com seus direitos garantidos? Como é que a senhora vê esse problema? Olha, primeiro eu quero valorizar muito o empreendedor individual que vocês aprovaram. Esse empreendedor individual... Ou seja, equivalendo à dona de casa... também, a manicure, esse empreendedor individual, eu ainda acho, eu falei esses dias com o presidente do Sebrae, tem que ser muito mais divulgado. Concordo. Ele está sendo, tem uma missão deles, tem que ser mais divulgado, porque de 17 a 30 e poucos reais por mês, você se torna um cidadão registrado, com direito a muita coisa. Isso eu cumprimento, assim, eu falo, nossa, tão bom que alguém tinha que inventar, porque eu nunca tinha me passado isso. Isso também deve pegar a doméstica, porque eu, por exemplo, tenho consciência que agora eu já tenho filhos formados, a senadora também, mas eu trabalhei com 3 filhos de 3 anos e meio, o mais novo tem do mais novo, quer dizer, em 3 anos e meio eu tive 3 filhos. Como é que eu podia ter sossego se eu não tivesse uma pessoa ganhando? Então, eu sempre dei, conforme eu tinha participação, eu também dividia a participação, porque não tem jeito. Então, senão a mão de obra doméstica vai acabar como acabou em outros países. Então, a gente tem que valorizar essa mão de obra e fazê-la cada vez mais profissional também, mais adequada, porque senão ela vai terminar. Isso não é bom para a gente ainda num país em desenvolvimento. Quando a gente tiver muitas escolas, muitas facilidades, inclusive o pessoal hoje está lutando, a máquina de lavar roupa automática, ela tem um IPI de 20 e tantos %. É absurdo. Não, mas sabe por quê? Antigamente era só para o rico. Então, agora a presidente abaixou o IPI e a luta vai ser para essa máquina não subir, porque a automática nos seus tanquinhos... Então, assim, hoje, quem precisa da máquina de lavar é porque mudou, né? Antigamente, quem tinha uma máquina de lavar automática era só o rico. Hoje, quem precisa ter é a dona de casa que deixa a máquina bater na roupa de manhã e à tarde chega, ela está desligada. E é só pôr no varal e muitas vezes só botar no guarda-roupa, né? Então, assim, as mudanças da sociedade vão levando a entender. Mas hoje eu sou com todos esses movimentos que criaram, eu acho que o Brasil cresceu muito no aspecto de igualdade de mulher. Ainda temos 2 coisas sérias, que é a mulher no topo, que aí entra o salário que a senadora falou, e pensar um pouco mais na mulher operária. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas, primeiro, eu queria agradecer a presença rara da empresária Helena Trajano, dizer que a senhora é candidata a ministra, que se for confirmada, já está convidada para voltar à TV Senado. Ela não é candidata, eu conversava com ela a respeito de alguns ministérios, explicava, eu que sou da Amazônia, a importância do Ministério da Pesca, que parece que houve uma mudança, não é? A importância para o Brasil, para o nosso desenvolvimento nacional, soberano e inclusivo, que é mais importante. A capacidade que a Luísa tem
que demonstrou como empresária, eu acho que o Brasil não deve abrir mão, não. Ela não é candidata a nada, pelo contrário, mas ela tem uma capacidade inovadora que o Brasil é isso, é o novo, não é o moderno, é o novo. Nós precisamos de mentes assim, inovadoras como ela. Eu acho que o que eu sou mesmo é uma apaixonada pelo Brasil. Magazine Luiza, há mais de 20 anos, toda segunda-feira, canto o hino nacional em todas as suas empresas. Você está vendo? A gente não acha isso na esquina, não, viu? Bem, chegamos ao final de mais um Cidadania. Quero agradecer as nossas convidadas e lembrar a quem está nos assistindo. Quem quiser copiar este ou qualquer outro programa da nossa grade, deve acessar o site www.senado.gov.br/TV. Este também é o caminho para você nos enviar o seu comentário, a sua crítica ou a sua sugestão para a nossa pauta. Se preferir, use o telefone e ligue para o Alô Senado, no 0800 61 2211. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.